Graças a Deus, né? Meus irmãos e irmãs, nós vamos agora à ministração da palavra. Pastor Luiz, por favor. Para aquelas pessoas que ainda não conhecem, né, quero apresentar um camarada novo, recém-chegado, Pastor Luiz Henrique. Para quem não conhece, o Luiz é pastor da Igreja Batista Getsemane, lá auxiliar do pastor Jorge Linhares, no culto de libertação. E ele vem para nós aqui a cada 15 dias, já tem 4 meses que não vem. Né? Tem 5, não, 4 meses. É quase 5, Luiz. Foi dia 4 de março a última vez que ele veio. Então, quase 5 meses mesmo, né? Mas, então, se você não conhece, né, quero apresentá-lo, é nosso amigo já há muitos anos, ele vai estar ministrando a palavra do Senhor para nós nessa noite. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, pessoal. Que alegria estar aqui novamente nessa igreja depois de quase 5 meses, onde eu estou passando por Manhuaçu. Amanhã eu estarei em Muriaé e eu não pude deixar de estar aqui nessa igreja, que eu amo tanto e que tem abençoado tanto a minha vida, com muitas intercessões, muitas orações, e eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês. Amém? Você que pode abrir a sua Bíblia aí, por favor, abre em Provérbios capítulo 24. Provérbios capítulo 24. Todos acharam? Amém? Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque nós cremos que o Senhor está neste lugar e cremos, ó Deus, que esta noite será uma noite que nós sairemos diferentes, ó Deus. Nós não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos. Por isso, Senhor, que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor abençoe cada casa, que o Senhor abençoe a vida dos teus filhos, trazendo sobre eles a revelação, o entendimento da tua palavra. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus, e diga graças a Deus. Aleluia. Se te mostrares fraco, algumas traduções fala assim, olha, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Nesses 5 meses, desde o momento que nós recebemos a má notícia que o mundo iria passar por uma transformação, essa pandemia pegou muitas pessoas desprevenidas. Eu tenho visto, e o culto que eu dirijo ali na Igreja Batista Getsemane, na sexta-feira, e se você puder ter a oportunidade de estar assistindo, milhares e milhares de pessoas têm sido impactadas. Você pode entrar no YouTube, no canal da igreja. Quem tem net em casa pode ver pela televisão, no canal 6, que nós estamos ali, desbravando um mover de fé na vida das pessoas, nesse tempo de pandemia. Eu tenho visto muito nesses dias, aonde as pessoas, elas estão buscando uma resposta diante de tudo aquilo que está acontecendo. Como eu falei, tem muitas pessoas, milhares e milhões de pessoas que foram pegas completamente desprevenidas. E o texto de Malaquias nos fala que nesse tempo é que nós veremos a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. As más notícias que nós estamos recebendo estão levando milhares e milhares de pessoas à angústia,
a depressão. Eu nunca orei por tantas pessoas que estão passando pela síndrome do pânico, pela depressão, por espíritos de morte. Só nessa semana eu orei pelo menos por umas 6 pessoas que tentaram suicídio. Hoje mesmo, quando eu estava na estrada, uma mulher me ligou e me falou assim: pastor, se o senhor não orar por mim agora, eu vou me matar. Pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão fracas. E essa mensagem, Deus me trouxe uma revelação. Depois que eu estava na minha casa, eu pude observar um holofote que havia queimado, e ele havia abaixado a sua tonalidade de luz. E eu comecei com isso, a transformar isso para a minha vida. Quando o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração, que muitas vezes nós somos como lâmpadas. Você está brilhando, brilhando, e de repente você sofre uma sobrecarga, e aí você começa a deixar de brilhar. E é exatamente isso que acontece na vida do ser humano. A Bíblia nos fala: se te mostrares fraco no dia da angústia. Uma das maiores estratégias do inimigo nesses últimos tempos é fazer com que você fique fraco. Fraco na sua fé, fraco na sua mente, porque se você tem uma mente fraca, as coisas do mundo espiritual, que se diz aos espíritos malignos, eles vão tentar influenciar para que você perca a motivação do objetivo pelo qual Deus te chamou. Nesse texto eu posso observar pelo menos 3 fatos que podem matar a nossa fé. A primeira delas é uma tensão, é uma autocarga, é uma sobrecarga que vem sobre a nossa vida. Em segundo lugar, é um desgaste natural pelas circunstâncias pelo qual nós estamos vivendo. E a outra delas é a incapacidade de nós nos fortalecermos nos tempos de angústia. Muito embora muitas pessoas nesses dias, elas têm vivido diante dessa pandemia e têm aproveitado para ficar completamente em isolamento total. E nessa noite eu gostaria de falar um pouco sobre isso. O nosso isolamento muitas vezes tem afetado a nossa fé. Eu tenho observado, e os irmãos conhecem muito bem, o texto de Daniel, quando Daniel ele é confrontado diante de uma situação, porque houve um decreto naquela nação, pelo qual qualquer um que adorasse o Deus de Israel, fosse julgado na cova dos leões. E a Bíblia nos fala que esse decreto, ele tinha como objetivo parar os cristãos daquela época. Irmãos, eu não tenho sombra de dúvida que Satanás ele está 100% envolvido nessa situação dessa pandemia. Eu não estou querendo aqui espiritualizar, porque na minha vida eu não trato tudo como se fosse do diabo. Mas essa pandemia é algo que veio para paralisar a igreja do Senhor. Essa pandemia ela veio para te paralisar diante das suas conquistas. A igreja ela estava avançando diante de um ponto aonde muitos cristãos estavam se fortalecendo nos cultos. E um dos decretos feitos sobre a vida de Daniel, sobre aquela terra, foi que aquele povo teria que ficar isolado da oração. Aquele povo não podia estar orando durante 30 dias. Eles não podiam levantar nenhum tipo de clamor ao Deus de Israel. E é exatamente isso que o diabo quer fazer na vida de tantas pessoas. É fazer com que você pare de vir para a igreja, pare de orar, para que a sua fé ela se sinta enfraquecida. Mas eu aprendo com tudo isso, que quanto maior o seu esforço nesses dias, quanto mais você se demonstrar forte nesses dias, maior vai ser a sua solução daquilo que Deus está querendo ministrar ao nosso coração.
Quanto maior for a sua força, maior será os seus desafios. Mas muitas vezes, queridos, nós passamos por situações que o inimigo está enfraquecendo nesses dias de pandemia, o casamento. Por quê? Porque o marido tem que ficar do lado da esposa 24 horas e a esposa tem que ficar do lado do marido 24 horas. As pessoas estão se relacionando como família e isso está dando muita confusão. Mas graças a Deus, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele está permitindo certas situações para que nós venhamos a entender aonde está o nosso coração. Esses dias atrás uma pessoa me procurou e me falou assim: o senhor não tem medo de morrer não? O senhor está nesse culto aí, o culto de libertação, nesse tempo de pandemia, na igreja tinha mais ou menos umas 500 pessoas. E teve uma hora ali que eu desci e alguns espíritos malignos começaram a manifestar. Você pode acompanhar isso lá no YouTube. E eu comecei a colocar a mão na cabeça de algumas pessoas. E aí chegou algumas pessoas falando: o senhor não tem medo de morrer não? Eu falei: eu tenho medo de ser covarde. Eu tenho medo de ser frouxo. É claro, irmãos, que nós precisamos ter a prevenção. Você está de máscara. Quando eu cheguei ali, você passa o álcool gel. Você está se prevenindo. Nesse tempo está todo mundo mascarado. Olha aí para você ver, está todo mundo mascarado. Está todo mundo se prevenindo. Mas tem pessoas que estão passando do limite, irmãos. Tem pessoas que não estão entendendo que a angústia, ela vem em tempos para fortalecer a nossa fé. Talvez você não está entendendo isso. A angústia é algo inevitável na nossa vida. Vai ter hora que você vai passar por tristeza, você vai passar por angústia, você vai chorar, você vai ter medo, você vai querer retroceder, mas é neste momento que Deus, Ele quer provar a nossa fé. Em Eclesiastes, no capítulo 7, nos fala assim: quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre-se disso. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. O problema de muitas pessoas é que essas pessoas que estão com medo exorbitante, a verdade é que elas não têm certeza de salvação. Esses dias uma pessoa me procurou no culto: pastor, pelo amor de Deus, eu tive contato supostamente com uma pessoa que teve contato com uma outra pessoa, que teve contato com uma outra pessoa, e eu estou achando que eu estou com Covid-19. Eu falei: irmã, você tem certeza disso? Eu falei: não, eu estou supondo. Jó, ele fala assim: aquilo que eu temia me sobreveio. Então a gente precisa nos fortalecer nesses dias, tendo atitudes que vai mudar a nossa visão espiritual diante da angústia, diante das lutas, diante das provações que nós estamos passando, irmãos. Belo Horizonte parece que está tudo fechado, mas está tudo aberto. Eu nunca vi tanta gente na rua. Eu nunca vi tanta gente na rua. Quando houve o decreto para que a igreja pudesse estar fechada, a Igreja Batista Getsemane, através do nosso pastor Jorge Linhares, falou assim: a igreja vai ficar aberta. A igreja vai ficar aberta para oração. Por quê, irmãos? Porque as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja. Você precisa entender que você é a igreja de Cristo. Você precisa entender que você não vai partir dessa terra sem que Deus queira. E eu quero nessa noite começar essa mensagem ministrando sobre a tua vida. Deus tem muitas promessas ainda para cumprir na sua vida nesses dias. Mas você precisa se fortalecer.
Então eu aprendo que a minha visão do problema vai determinar a minha condição ou meu estado emocional. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua fé será pequena. Eu tive contato semana passada com um pastor, e algumas pessoas me procuraram e falaram: pastor, você não está com medo não? Porque eu tive com um pastor, uma pessoa que teve contato com Jair Messias Bolsonaro, no dia que ele pegou o coronavírus. E aí eu encontrei com essa pessoa no outro dia, e a pessoa: pastor, que é isso? O senhor tem que ficar de quarentena. Irmão, se eu ficar de quarentena eu morro. É preferível que Deus me leve. É claro que se eu souber que eu tenho uma enfermidade que está comprovada, eu não vou colocar em risco a vida de outras pessoas. Isso é fé inteligente. Eu não vou fazer isso. Em Belo Horizonte saiu no jornal que jovens estão se reunindo, pessoas que estão com Covid-19 reunidas em festas para passar Covid para outras pessoas. Isso é absurdo. Mas nós precisamos vigiar nesses dias. E eu te pergunto, como é que você tem se sentido nesses dias de adversidade na sua vida? Como você tem se sentido? Porque o pavor ele vem. Porque 5 meses, um comércio fechado, não tem empresário que aguenta. Eu tenho administrado isso lá em Belo Horizonte. Empresários que têm 300 funcionários que precisaram fechar a empresa. Só que agora vai começar a abrir, porque vai começar a vir eleição. E a gente precisa observar isso. As pessoas que estão motivadas ao bem da igreja, ou aqueles que querem prejudicar a igreja. Deus não te colocou cabresto para você fazer somente aquilo que as pessoas falam. Mas Deus te deu uma fé inteligente para você pensar. Então nós precisamos aprender. A Bíblia nos fala: assim como imagina o seu coração, assim será a sua vida. Eu quero te falar, queridos, que nessa noite Deus está trazendo uma palavra rema para o teu coração. Porque assim como ele foi com Josué, e ele falou: Josué, não temas, porque eu sou contigo. Aonde você pisar a planta dos vossos pés, abençoado será. Igreja, escute isso. Depois dessa pandemia, aqueles que estão fortalecidos, aqueles que não estão fracos na fé, vai sair lá na frente. E escute o que eu estou te falando. Depois dessa pandemia, essa igreja nunca mais será a mesma. Deus estará salvando milhares e milhares de vidas. Deus precisa te fortalecer nesses tempos. Por isso você precisa estar com o seu coração na presença de Deus. Ezequiel nos fala: Senhor, dai-me um coração novo, e eu colocarei dentro de ti o meu espírito. E eu te pergunto nessa noite: qual é o espírito que está na tua vida? É o espírito de covardia ou é o espírito de fortaleza? É o espírito que você tem falado: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se nós passássemos por uma inquisição, como a cortina, lá na Europa está passando, países que não podem pregar o evangelho, missionários que estão sendo mortos na China comunista. Você sabe por quê? Porque tem carregado uma Bíblia. Irmãos, o que nós estamos passando não é nem um pouquinho perto do que milhares e milhares de missionários estão passando. Por isso que Deus te trouxe. Por isso que Deus, a cada domingo, está te fortalecendo. Por isso que a cada dia, quando você se levanta, as misericórdias de Deus estão sendo renovadas sobre a tua vida. Porque, queridos, grandes coisas o Senhor está fazendo por nós. Só de você estar aqui hoje, você pode levantar, você pode comer, você pode andar, você vai voltar para sua casa agora, se alegrar com a sua família. Você terá uma semana maravilhosa, porque Deus está presente na sua vida e Ele é o socorro. Ele é o seu socorro. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí? Em segundo lugar, a força necessária para vencer no dia da angústia é diretamente proporcional ao investimento que faço.
para superar os desafios dos dias de hoje. Então, se você tiver um investimento proporcional, irmãos, nesse tempo de pandemia, tem muitas pessoas que não estão trabalhando, você está em casa. Se você não consegue ler a Bíblia, se você não consegue orar, se você não consegue buscar as coisas de Deus, não é quando você sair que isso vai acontecer, irmãos. O problema é que tem gente que já, teve um irmão que me falou: pastor, eu estou passando por uma luta que o senhor não tem noção dentro do meu casamento. Pastor, eu não achei que era tão difícil ficar com a minha mulher 24 horas por dia. Eu falei: mas você não casou com ela? Casei, pastor. Mas eu não sabia que essa mulher era tão complicada assim. Eu falei: mas mulher complicada não é só a sua, não. A minha também é. Você acha que a Lu não é complicada? Não. Você acha que não é? O problema é que a complicação, cada um enxerga do jeito que quer, irmãos. Às vezes nós estamos valorizando um problema que a sua esposa, eu perguntei para ele: será que a sua esposa não está sendo bênção na sua vida? E você está vendo essa situação como complicado? Tem muita gente, tem muito homem nos dias de hoje, estou direcionando aos homens aqui, em nome de Jesus, que está ouvindo um punhado de pessoas, mas não ouve a sua mulher. Ei, varão, quero te falar o seguinte: depois de Jesus, a maior profeta de Deus na sua vida se chama a sua esposa. E muitas vezes nós perdemos essa sensibilidade daquilo que Deus está querendo fazer nesses últimos dias. Então, você tem que se fortalecer. Não é? Aí eu perguntei para o jovem, e o jovem falou assim: pastor, eu estou com uma luta. Eu falei assim: quantas séries você já assistiu nessa pandemia? Pastor, já assisti série da Netflix, olha, 3 vezes já. É filme, é isso, é aquilo, é novela da Globo que está repetindo, é isso, é aquilo. Irmãos, esses dias eu estava assistindo o Jornal Nacional, que eu parei de assistir agora, mas eu fui assistir o Jornal Nacional. A hora que acabou o Jornal Nacional, pastor Robert, eu achei que eu estava com coronavírus. Porque só sai isso, irmãos. O Covid-19 agora vai pegar o fulano. Agora é o pico. Não, agora não é o pico. Não é esse mês, não. É mês que vem. Não, é o pico. Enquanto está o mundo no pico, tem muita gente no fracasso. E você não está entendendo isso. Porque o inimigo, ele está querendo te pegar de surpresa. Ele está querendo que você se torne como presa mais fácil nas mãos do inimigo. Você não está ouvindo a palavra? Está gravando? Vai para muita gente? Ou acomodado, sai de casa e vem para a igreja, em nome de Jesus. Porque tem gente que está acostumada. Eu me acostumei. O pastor está mandando cada mensagem para mim na segunda, que a hora que eu não tenho nada para fazer, eu vou ouvir a mensagem. É claro que tem pessoas acima de 60 anos, pessoas que estão na área de risco, que não podem estar na igreja. Mas você aí que está me ouvindo agora, folgado, que está em casa agora, você está esperando. Eu nunca vi o ministério da igreja do Zeca Pagodinho se levantar tanto. Deixa a vida me levar. Leva. E a vida vai levando. E a pessoa não tem uma atitude de se fortalecer. A pessoa, ela só enxerga aquilo que é ruim. Por quê? Porque está sendo guiado pelas circunstâncias. O meu pastor chegou para mim e falou assim: meu filho, deixa eu te falar uma coisa, mete bronca no culto, Deus é contigo, Deus vai te usar, fica tranquilo, que eu estou te cobrindo de oração. Aquilo ali foi o suficiente para a minha vida, para me fortalecer. Eu quero te falar que vocês têm um pastor maravilhoso. Isso aqui, irmãos, é quase anjo. E tem uma pastora que está acima da média.
que é quase anja também. Olha o jeitinho dela. Você tem um pastor que, esses dias eu estava em casa, essa semana passada, pastor, e eu em casa com a minha família, de repente o interfone toca, aí minha filha atende, pois não? Aí eu quero falar com o pastor Luiz. Mas quem é? É uma ovelha, ele tem que me atender agora. E eu estava com medo. Eu falei, então espera um pouquinho. Eu fui lá. Eu falei, irmã, como é que você achou meu endereço? Falou, quando a gente quer, a gente sabe tudo. Eu falei, você sabe o endereço da igreja? Eu falei, não quero saber, eu quero o senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo sabe onde é que o pastor Robert mora, não sabe? Quem sabe? Quem não sabe? Levanta a mão. Você não sabe? Sai aqui. A primeira rampinha tem uma empresa a casa. Pode bater lá meia-noite, 2 horas, 3 horas. Irmãos, mas isso é brincadeira, viu, irmãos? A gente não pode ser guiado pelas circunstâncias. A gente tem que entender que nesse tempo, Deus está fazendo algo maravilhoso na nossa vida. E eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre você que está assistindo essa mensagem. A honra da segunda casa será muito maior do que a primeira da tua vida. Deus vai fortalecer a sua empresa. Deus vai fortalecer a sua vida, o seu casamento, a sua vida emocional. Mas Jesus adverte aqui diante de uma realidade que Ele está querendo trazer para nós, todo homem ou mulher, que ouve as minhas palavras e as pratica, será considerado como prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as enchentes, os vendavais, as chuvas, e bateram forte contra aquela casa, e não caiu, pois ela foi construída na rocha. Eu te pergunto, como é que está a sua fé nesses dias? Como é que está a sua fé nesses dias? Em nome de Jesus, Deus me trouxe aqui nessa noite para te falar que você precisa se fortalecer nesses dias, que você precisa orar mais, que você precisa ter mais motivações. Por quê? Porque o inimigo, ele vai entrar por situações diante das raposinhas. É aquilo que você considera que não tem nada a ver. Está saindo essa semana uma matéria no meu Instagram, e eu combatendo uma ideia que muitas pessoas, porque nunca tantas pessoas estão fazendo live do jeito que está fazendo. É verdade ou não é? É live para tudo quanto é lado. E uma dessas lives, alguns pastores conhecidos no Brasil, o tema era o seguinte: pastor, olha, o pessoal, em vez de pregar a Bíblia, eles começam a levantar tema para colocar situações na cabeça de muita gente, falando assim, bebida é pecado. Aí o sujeito falando lá que bebida não é pecado, que você pode beber, e como você pode jogar na loteria, que você pode fazer isso, que você pode fazer aquilo, porque o mundo agora, no meio cristão, globalizou tudo. Tudo agora está diferente. As pessoas não precisam ir mais na igreja, as pessoas podem estar assistindo culto em casa. Belo Horizonte lá está uma maravilha, a pessoa não precisa nem sair de casa. A pessoa, com um clique no telefone, vai um pastor te servir ceia lá na sua casa, com máscara, com álcool gel, tudo preparado, e a pessoa não precisa nem batizar. Vai um pastor lá na sua casa e te batiza também. Não precisa nem vir em culto de libertação mais. Vai lá na sua casa, expulsa o demônio e não tem problema nenhum. Olha, está tudo fácil demais. E Deus, nessa noite, está querendo quebrar nesse lugar todo espírito de facilidade, porque o reino de Deus, ele é adquirido por esforço. Amém, pessoal? Nós temos a certeza absoluta que tudo aquilo que nós estamos plantando aqui nessa terra, Rose, Deus vai nos abençoar. A renúncia que você está tendo,
O espírito de fortaleza que está vindo sobre a tua vida, de você vir para a igreja, de você cantar, de você honrar o seu pastor, de você honrar a pastora, de você honrar esse altar do sacrifício, em breve tempo, Deus vai te dar uma colheita abençoada. Amém, pessoal? Mas nós precisamos enfrentar problemas. Repita comigo: eu preciso enfrentar situações. E é exatamente isso que você precisa sair nessa noite, entendendo que você precisa enfrentar, para que algo aconteça de maravilhoso na sua vida, em dias futuros. Você precisa crer que tudo é possível na sua vida, se você se fortalecer na fé. Amém, pessoal? Eu quero orar por você. Fique de pé aí, se você pode. Em nome do Senhor Jesus. Quem sabe você entrou aqui nesse lugar e está faltando ânimo na sua vida. Ânimo. Quem sabe nesta noite você entrou aqui, você está com medo de perder seu trabalho. Você está com medo de não dar conta de pagar as contas. Você está com medo que o seu casamento vai se esvaziar de uma hora para outra e você vai perder seu casamento. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e você tem falado assim: pastor, eu estou vivendo dias que não são legais. Pastor, eu estou vivendo dias que eu preciso me fortalecer mais na minha fé. Há 2 semanas atrás, irmãos, eu achei que eu ia partir dessa terra. Eu chegando do culto, de repente me deu uma dor no peito muito grande, e eu corri para o hospital, e ali o médico falando comigo assim: olha, se você demora mais um pouco, era perigoso você ter um AVC. A tensão que você está sofrendo nesses dias tem sido muito forte. E eu falei com Deus, falei: Deus, é muito bom atender as pessoas, é muito bom orar pelas pessoas, é muito bom gravar programa de rádio, é muito bom gravar para televisão, é muito bom viajar. Mas é isso que o Senhor quer de mim nesse momento? E o Espírito Santo falou para mim, para que eu pudesse estar voltando à origem de todas as coisas. Muitas vezes, querido, nós vivemos numa correria tão grande da nossa vida, que nós começamos a perder a sensibilidade de uma comunhão profunda com Deus. A gente não tem medo de ir no supermercado, você não tem medo de ir no banco, mas aí o diabo coloca na mente das pessoas, dentro da igreja, falando: você vai pegar coronavírus dentro da igreja. Fique em casa. E aí você começa a ficar em casa, você começa a desvirtuar seus pensamentos. Eu estava vendo uma matéria que na Europa, um dos principais canais, que são multicanais da pornografia, Pastor Robert, nesses 6 meses, eles liberaram tudo de graça. Liberaram tudo de graça. Nunca se houve tantas pessoas mexendo com drogas, com pornografia, como nesses últimos tempos. Nunca se houve tantas tragédias de pessoas que estão morrendo sem Jesus, porque perderam a finalidade de buscar o Senhor Jesus em primeiro lugar. Graças a Deus, queridos, porque essa igreja, vocês têm um direcionamento do Espírito Santo neste lugar, para que vocês possam vir, para que vocês possam congregar. E nessa noite eu quero fazer uma oração, para que Deus possa blindar o seu coração. E foi exatamente isso
que o médico falou: você tem que blindar o seu coração. Você tem que parar de fazer certas coisas que você já estava acostumado a fazer, irmãos. E aquilo que eu percebi foi que você mudar, Lu, uma conduta é difícil, porque você está acostumado. O médico chegou para mim e falou assim: olha, pastor, a partir de hoje, o senhor está com uma placa numa veia aí, e a gente precisa limpar, e o senhor vai ter que tomar remédio para colesterol. E eu falei: e aí, doutor? E o doutor falou assim, a resposta que eu nunca queria ouvir. E o Espírito Santo falou assim: muitas vezes tem respostas que nunca nós queremos ouvir, mas que são essenciais para a nossa vida, para uma mudança, para nós vivermos melhor. E o médico falou assim: você sabe que a partir de hoje você vai ter que zerar a gordura no seu corpo. Eu falei: sangue de Jesus. Porque eu comecei a lembrar da picanha que eu como com os meus amigos pastores de 15 em 15 dias, com isso aqui de gordura. Irmão, eu vejo uma picanha com gordura, eu fico animado, eu fico... E o médico falou assim: você vai ter que parar de comer. Você vai ter que parar de comer. Você vai ter que parar de comer esse torresminho que você gosta tanto. Eu falei: Jesus, então me leva. Porque é tão difícil. E já tem 2 semanas que eu estou fazendo dieta, irmãos. É frango, frango, frango. Quando não é peixe, peixe, peixe. Eu estou no jejum de Daniel já tem 2 semanas. Não é porque eu quero não, porque eu estou forçado. Só comendo salada. Mas você sabe por que isso aconteceu? Porque eu não me preveni. Eu não me preveni. Eu tinha que fazer ginástica, eu não fazia. Eu ficava na correria, ia pregar em determinados lugares. E 11h30 da noite, eles me levavam para jantar e eu ia comer picanha. 11h30 da noite. Esses dias atrás, há 3 semanas atrás, era meia-noite, 1h da manhã. Eu estava comendo feijoada, irmão. Mas imagina a feijoada, porque eu gosto da feijoada, aquela que tem um chiqueiro todinho, a tábua do chiqueiro. A tábua do chiqueiro lá dentro. Pé de porco, rabo de porco, orelha de porco, focinho de porco. Eu fico assim. E agora o médico falou: não, você tem que comer agora só linguicinha, sem calorias, sem isso, sem aquilo. Eu falei: meu Deus, como que está difícil para mim. Mas é necessário. Se eu amo a minha esposa, se eu amo as minhas filhas, se eu amo o ministério que Deus me deu, eu tenho que fazer com que Deus me use nessa terra, mas eu preciso me prevenir. Por que eu estou falando isso? Porque Deus me trouxe aqui nessa noite para te dar uma palavra, que você precisa se prevenir. Para de ficar brincando com as coisas de Deus, irmãos. Para de ser um crente que está acostumado só orar dentro da igreja, só ler a Bíblia dentro da igreja. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Jesus está à porta. E nós precisamos consertar a nossa vida com Deus, para que o inimigo não crie situações para trazer total destruição na nossa vida. Por isso eu quero orar com você neste lugar. Eu quero pedir para que o Espírito Santo, Ele te dê esse espírito de fortaleza que você precisa ter nesses últimos dias. Porque no dia da angústia a tua força seja muito maior do que aquela que você está acostumada. Que você valorize mais a sua família. Que você valorize mais o seu casamento. Que você valorize mais os seus filhos. Que você passe tempo, que você ore a tempo e a fora de tempo, que você pregue o evangelho, que você convide as pessoas. Não precisa ter medo, porque aquele que te fez a promessa será poderoso para cumprir na sua vida até os dias antes que Jesus volte.
Nessa noite, Deus quer tirar esse espírito de medo da nossa vida. Que nessa noite você chegue na sua casa, você ore com a sua família. Ah, mas a minha família não é cristã, não tem problema. Vai para um lugar na sua casa, clame a Deus, busque a Deus, porque nesses próximos tempos, Deus vai transformar sonhos em realidades na nossa vida. Há uma promessa de Deus, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, irmãos. Eu não vim aqui nessa noite para expulsar demônio, para fazer culto de libertação. Eu vim para trazer uma palavra pastoral para a sua vida, que você pode todas as coisas, porque existe um Deus que está te fortalecendo nesses dias de angústia na tua vida. Busque comunhão com Deus, se fortaleça, porque o mundo, ele está de olho em você. Pessoas dessa cidade estão de olho em você. Para de ser fraco. Para de ficar sendo limitado diante de certas situações. Feche seus olhos. Filho, eu te trouxe aqui nesta noite para fortalecer o teu coração. Nessa madrugada, filha, tu me clamastes, eu ouvi o teu choro, porque eu tenho movido os meus anjos para acamparem dentro da vossa casa, para desfazer todos os intentos do inimigo contra a tua família, porque eu tenho te fortalecido. E eu te falo, filha, para que tu saias nessa noite com uma nova mentalidade, que eu sou aquele que te tirarei dessa situação aonde você tem vivido há 5 meses da sua vida. A porta que eu abro, filha, ninguém pode fechar. Por isso, não esfrie o teu coração, mas abra, para que coisas novas eu estarei trazendo nesses próximos dias diante de ti. Senhor, que seja assim, meu Pai. Que seja assim, Senhor. Que o espírito de medo, Senhor, que a incredulidade, Senhor, em nome de Jesus. Quantas vezes, Senhor, nós estamos nos sentindo diante de um pessimismo, Deus, que nós não veremos a tua glória. Deus, nós estamos tendo tempo para ouvir tantas pessoas, e nós estamos nos enfraquecendo, e o pecado, Senhor, tem vindo à nossa porta. Em nome de Jesus, ó Deus, fala com Deus aí agora, fala com Deus em nome de Jesus. Pede o Espírito Santo agora, irmão, para te fortalecer. Se você quiser ficar aí agora no seu lugar, de joelho, assentado, se você quiser chorar, você chora, mas clame a Deus, porque Deus vai te socorrer nessa hora. Deus vai te usar dentro da tua casa, Deus vai te usar na sua família. Deus quer reverter esse quadro de derrota na sua vida. Deus quer te surpreender nesses próximos dias. Por isso, comece a falar com Deus aí. Comece a orar você mesmo. Não fique esperando a oração do pastor, não fica esperando a oração da pastora. Isso é muito bom, mas Deus está querendo te dar uma experiência entre você e Ele, porque Ele quer que você saia daqui fortalecido. Fala com Deus, fala. Vamos lá, pessoal, cante essa música. Junto aos meus pés, junto aos seus pés. Fale com Deus, fale. Pois prazer maior não há. Em nome de Jesus, você que está em casa agora ouvindo essa mensagem, te adorar.
Abra seu coração para Deus nesse momento. Tudo que Isso, cante, fale com Deus, fale. Você que está aí na galeria, dê vazão ao Espírito Santo. O Espírito Santo quer te fortalecer nessa noite. Mas ainda é pouco eu sei. Aleluia, Jesus. Isso, levante suas mãos, adore a Deus, adore. Abraão se fortalecia quando ele dava glória a Deus. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Fale com Deus, fale. Oh Deus, te louvarei. Não importa. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Não importa. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Ó Deus, esteja perto, Senhor. Junto aos teus pés. Aleluia, Jesus. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim. Fale com Deus, fale. Quero te ofertar. Aleluia. Mas ainda é pouco eu sei. Oh Deus, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Aleluia. Te louvarei. Não importa. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.